Eu sou o Ailton Souza e você está no Manual de Gente. Eu estou muito feliz porque o Manual de Gente tem tido ótimos resultados e tem muita gente se descobrindo fazendo o curso completo. É muito bom estar tendo esses resultados. Fiquem comigo até o final que eu tenho um depoimento para vocês. Mas por falar em resultados, no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. Mais especificamente sobre algumas das coisas que fazemos para ter resultados. Infelizmente, todos nós temos problemas. E o que faz a diferença é o que fazemos para superar esses problemas. E quando eu digo superar, é porque precisamos estar maiores mesmo que os problemas para poder superá-los. E é isso quase sempre que significa crescer. Existem várias variáveis nesse contexto, mas quando um assunto é bastante grande, nós temos que dividi-lo em partes para poder entendê-lo e vencê-lo como um todo. E aí, nós temos um ciclo de aprendizagem. Eu vou dividir a tela do meu notebook aqui com você para podermos acompanhar no gráfico. Na fase 1, nós temos aqui um gráfico de performance, que seria a aprendizagem, em relação ao tempo, um período de tempo. E nós temos um bonequinho aqui com o número 1 em cima, representando a fase 1, na cor rosa. O estado inicial é a fase onde nós somos inconscientemente incompetentes. É o estado de conforto causado pela ignorância. A pessoa ainda não entrou naquele determinado assunto. É interessante porque nós estamos imunes a ele. Nós somos incompetentes. Não demos ainda o primeiro passo dentro daquele assunto. Só para exemplo, nós temos por aqui como pilotar um avião. Eu não sei pilotar um avião. Eu convivo bem com isso e eu não tenho dúvida nenhuma sobre o assunto. Por quê? Justamente porque eu não sei nada sobre isso. Eu nunca me interessei em saber sobre esse assunto. Aí vem a fase 2, onde começa o mergulho no assunto, representado pelo bonequinho azul. Nós entramos nessa fase, chamada de fase conscientemente incompetente. Conscientemente, porque eu já sei, e incompetente, eu já sei o que eu não sei. Nós vimos a necessidade de sair da zona de conforto e tomamos essa decisão, desejo, necessidade, para crescer perante os problemas. O interessante é que a nossa cultura sobre aquele termo ou a coisa estudada, ela diminui instantaneamente porque nós damos conta de que nada sabemos daquilo. Então, quando a pessoa mergulha no assunto, parece que eu sei menos devido ao contexto ter sido expandido. Então, o que eu sabia sobre o assunto passa a representar menos. Então, em outras palavras, quando eu dou o primeiro passo para entrar no assunto, eu tenho a impressão de que eu conheço menos do que eu deveria sobre aquele assunto. E, automaticamente, eu estou mergulhando para chegar numa outra fase. É quando eu tenho, por exemplo, eu resolvi aprender a pilotar, iniciei as aulas e vi que eu não sabia nada e como que era difícil. E eu senti bem pior, porque eu precisei aprender as coisas que estão em volta do avião. No caso, aprendizagem da pilotagem, que seria aprender sobre o vento, as velocidades do vento e todas as outras coisas que circundam o aprender a pilotar. Nessa fase, eu entro na linha 3. Deixa eu mudar a câmera de lado aqui. O Milor Fernandes ele diz o seguinte: se você não tem dúvidas, você está mal informado. Por que isso? Porque nesse momento nós entramos na fase 3, aqui representado pelo bonequinho laranja, é a fase da confusão, e onde não se deve parar. Por quê? É a fase onde você viu que você não sabia, começou a aprender, ficou todo confuso, foi aberto um novo mundo dentro daquele assunto. E é a própria confusão em pessoa. Ainda é preciso de algum tempo e dedicação para entender toda a parte e formar uma visão do todo. Esse, como eu disse antes, é o pior lugar por onde
você deve parar. Você não deve parar ali. Por quê? Porque é a parte de maior desconforto. Eu saí da proteção da ignorância e não cheguei ainda no prazer do conhecimento. No caso, seguindo a linha de nosso exemplo, nós temos o controle do avião. Eles são muito parecidos, muito reloginho, muita coisa, e eu misturo todos eles porque eu acho que são iguais. Mas, na verdade, eles não são iguais. Aí, eu continuo estudando e chego na fase 4, representado agora pelo bonequinho amarelo aqui. É o início do entendimento. Ou seja, eu comecei a subir de novo. Observe que eu estou chegando pouco mais do que o nível que eu estava. Por quê? Porque eu estou próximo do eu crescer, eu vou chegar na fase da epifania, que é uma fase muito importante que marca a saída da confusão e o início do entendimento. Essa epifania, nós passamos a entender o todo, mas num nível funcional. Eu já entendo, mas eu só consigo fazer algumas coisas quando eu estou supervisionado ou mentalizando, pensando exatamente sobre o assunto. É quando, no exemplo do avião, eu digo, opa, eu já estou conhecendo o avião melhor. Vamos decolar, treinador. Por quê? Porque eu ainda não consigo voar totalmente sozinho, já estou na fase que eu estou entendendo, mas ainda estou inseguro, preciso de mais treinamento. E aí, chegamos à fase 5, é a melhora da situação, é a fase onde eu estou conscientemente competente, representado pelo bonequinho vermelho aqui. Após a epifania, é importante continuar treinando e se relacionando com a aprendizagem do que se estuda, para que você consolide aquela visão que você formou do todo. Seguindo a linha do nosso exemplo, um piloto recém-formado, mas ainda não tem tanta experiência assim de voo. Ele já consegue decolar o avião e pousar o avião e voar com segurança, porém ainda não tem toda aquela prática que um dia ele vai ter. E aí chegamos à fase 6, é onde ele é expert no assunto. É o chamado macaco velho. É a fase incondicionalmente competente. Desculpa, inconscientemente competente. Essas palavras aqui confundem bastante a gente. Mas é inconscientemente competente. Onde você nem sabe o quanto você sabe, de tanto que você sabe. Você continuou treinando, continuou pilotando o avião e sabe tanto dele que você nem sabe quanto você sabe. Você não consegue medir o quanto você sabe. É a chamada fase da experiência, quando, nesse caso, já foi trabalhado mais de 10.000 horas de experiência sobre um determinado assunto, que era um assunto estudado. Você passa a conhecer tanto que você não tem nem consciência de quanto você sabe. Ou seja, se você lembrar daquelas aulas passadas, isso aqui acontece porque você já incorporou todo o conhecimento no cérebro reptiliano, que é o seu cérebro macaco. Você já fez tantas vezes que você já decorou. E aí está representado por esse bonequinho verde aqui. Então, todas essas fases, elas são importantes. Por quê? Porque existe um negócio chamado gamificação, que nós devemos fazer dividindo as coisas que eu vou passar, as fases que eu vou passar, em 7, para cada uma coisa que eu vou aprender. Então, quando eu vou aprender alguma coisa, eu divido geralmente em 7, é um número bom, depois eu vou explicar, não é aleatório, tem uma explicação para isso, só que não cabe nesse vídeo, para não ficar muito longo. Cada fase vencida, ocorre uma nova liberação de energia. Por isso que é importante, quando você divide a coisa em fases, venceu a primeira fase, bom, agora eu vou para a próxima fase. Então, isso te gera energia, libera energia para você passar para a próxima fase e aí você estará consciente da sua aprendizagem. Como eu tinha dito, eu vou passar agora para vocês um depoimento sobre o manual de gente. É rapidinho, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Olá pessoal, meu nome é Carlos, tenho 50 anos, sou casado, pai de 2 filhas e atualmente sou gerente de uma concessionária onde tenho na equipe 59 colaboradores. E uma coisa que me chamou sempre a atenção, que eu acho muito interessante, que cada colaborador tem um comportamento diferente. Enquanto uns são mais organizados, outros são completamente desorganizados.
até mesmo nas minhas duas filhas, as duas foram criadas iguais e as duas têm comportamentos bem diferentes. E a gente ouve sempre falar assim, ter filho é bom, pena que não vem com manual. Casar é bom, pena que não tem um manual. E de repente eu fiquei sabendo desse curso do Ayrton Souza, Manual de Gente. Falei, ué, tá aí o manual então, vamos ver como é que é esse curso, esse treinamento. E realmente foi muito interessante. Depois de todo esse tempo aí que a gente passou ouvindo aí o que o Ayrton Souza tem para falar para a gente, deu para entender perfeitamente porque cada pessoa se comporta de uma maneira diferente. Por que minhas duas filhas, mesmo sendo criadas iguais, têm comportamentos diferentes? E o bom disso é que a gente se descobre também. O porquê do nosso comportamento, como que nós devemos agir para ser pessoas melhores e como que nós devemos nos relacionar, principalmente na empresa, que eu tenho 59 colaboradores, como que eu devo me relacionar com cada um deles para que eu consiga o melhor deles, para que eu consiga uma produtividade melhor, que vai depender muito da gente. Então, esse curso é muito bom, eu recomendo para vocês. O Ayrton Souza é uma pessoa preparada, estudou muito e passa todo o conteúdo desse treinamento com uma naturalidade, com uma sabedoria muito grande. Por isso eu recomendo a vocês.